Prontos para a gente continuar essa aventura maravilhosa, andando por esse salmo e descobrindo tanta coisa linda? Hoje eu quero falar com vocês sobre mais um nome de Deus também aqui no Salmo 23. Vamos lá? Vamos para o texto? Diz assim: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me leva a pastagens e me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me pelas veredas da justiça. Guia-me. Guia-me é Jeová Nakah. N-A-K-A-H. Jeová Nakah. O Senhor te guia. Que tremendo. Nós já vimos aqui nesses dias que o Senhor cuida, Ele é presente, Ele é o chamar, né? Ele está junto, Ele é o Deus conosco. Mas essa é uma dimensão ainda mais elevada, porque Ele não só vai estar com você, Ele não só vai te socorrer na hora difícil, Ele também vai te guiar. Como é importante a gente ter quem nos guie. O mundo de hoje é o mundo dos coachings, né? As pessoas estão buscando os gurus, aqueles que possam guiá-los, que possam levá-los. E a gente sabe como é importante o trabalho de um técnico. Em nenhum momento a nossa palavra aqui é no sentido de diminuir o valor de um coaching, e nem diminuir o valor de uma pessoa que se coloca à disposição para ajudar como técnico. Todos nós precisamos desse tipo de apoio, de alguém que nos ajude, que nos corrija. Eu mesmo aqui no estúdio, toda hora alguém está me orientando, fica assim, fala assim, né? Se posiciona melhor. Todas essas coisas fazem parte de um nível de excelência que a gente busca. E todos nós precisamos, claro, de quem nos dê esse apoio. Agora, o que Davi descobre é que Deus é, para ele, Davi, não só tudo isso que a gente já falou de Deus, todos esses nomes, mas ele também é Jeová Nakah, ou seja, o Senhor me guia. Ele nos dá rumo, nos dá direção. Ele é o nosso coaching nosso coaching maior. Ele tem um destino para mim e para você. Ele nos aponta um futuro. Ele nos dá destino. Como é importante isso para a vida? Porque o que é a vida sem uma proposta? O que é a vida sem um destino? Se eu não tenho um porquê da vida, um propósito, a minha vida perde o sentido. Eu estou vivendo por viver. Eu sei que muita gente já se conformou com isso. E o que a gente percebe é que muitas pessoas estão vivendo por viver. Elas não têm um propósito maior na vida. O propósito é sobrevivência. Mas Deus não nos fez para sobreviver. Deus nos fez com um propósito maior. Por isso, Davi descobre que Deus está exercendo um papel importante na vida dele. Deus o está guiando. E olha só que esse menino é um pastor de ovelhas que está nesse momento limpando os currais, cuidando das ovelhas do seu pai, mas Deus o está guiando para ser o rei de Israel. Olha o trajeto que Deus, né, desenhou para ele. Nem ele imaginou isso. Nem Davi, num primeiro momento, desenhou para si mesmo esse caminho, o caminho de ser o rei de Israel. Mas Deus desenhou esse caminho para ele. E nesse caminho ele foi guiado, ele foi dirigido pela mão de Deus. Então ele vai descobrir que é Deus o seu coaching, que é Deus o seu treinador, é Deus aquele que está apontando o destino e mostrando o futuro para ele. E isso você precisa descobrir. Porque a nossa experiência com Deus não é só de relacionamento, de estar junto, de ser guardado, de ser cuidado, mas
Isso vai além. Deus nos guia. Nós vimos a semana passada Deus falando com Josué, dizendo: onde você for, eu vou com você, porque eu vou estar presente na sua vida. E isso é muito legal, você ter alguém presente. Mas ele não é só isso. Ele transcende isso. Ele não é só um Deus presente, ele é um Deus que dá direção para a nossa vida. E eu queria que você visse aqui, no livro do profeta Isaías, quando esse termo foi usado, quando Jeová Naká foi usado pela primeira vez aqui, né? Então eu quero ir com você lá para o Isaías 58. Eu vou ler do verso 7 em diante, porque o texto é muito lindo para você poder entender. Na NVI a versão é bem diferente. Eu nem gosto da NVI para estudo bíblico. A NVI é para uma leitura, mas para estudar sempre é boa a revista atualizada, uma Bíblia assim, ou a atualizada fiel, que a Bíblia é muito boa também. Mas essa daqui, a NVI, ela perde um pouco da essência daquilo que a gente quer, né? Então presta atenção no que diz na revista atualizada da Sociedade Bíblica. Diz assim: porque não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detença, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritará por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua boca ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará completamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas as águas nunca faltam. Olha que lindo. O Senhor te guiará. E aqui o texto vai além, por isso Jeová Naká, né? O Senhor te guia. E aqui o texto diz: e isso é para sempre, ele te guiará continuamente. E mesmo que haja escassez, mesmo na dificuldade, mesmo quando não tem nada, Deus vai te levar a lugares de provisão. Vocês se lembram de Israel? Quando Israel chegou em Mara, era o lugar das águas amargas, era o lugar da amargura. Falamos um pouco disso aqui já. Mas daqui a pouco Deus pegou o povo de Israel e os conduziu. A Bíblia diz que eles saíram de Mara e Deus os conduziu a Elim e Refidim, um lugar que tinha 12 fontes e 70 palmeiras. Então, olha só, eles estavam no deserto. Quem que podia guiá-los? Moisés não sabia o que fazer, não sabia para onde levar aquele povo. Mas Deus os guiou no deserto. E no deserto Deus levou cada um deles a um oásis, onde tinha água e onde tinha palmeiras. E as palmeiras no deserto são tamareiras. Então, além de ter a sombra, tinha a fruta da tâmara, que é extremamente doce, é uma fruta deliciosa, eu pessoalmente gosto muito, e muita água para as pessoas desfrutarem. Então, eu queria que você descobrisse isso em Deus também, que Deus vai te guiar, Ele vai te dar direção. Por isso que a gente precisa aprender a ouvi-lo, né? Porque Ele tem um destino para a tua vida. Eu, sempre que falo desse tema, eu me lembro das minhas aulas de vocação. Quando estudando sobre esse tema, eu li um autor que disse que vocação é o que dá sentido à nossa vida.
E a Bíblia diz que Deus fez isso. Deus nos deu uma missão, Deus nos deu uma vocação. E quando Ele nos chamou, Ele nos comissionou, Ele também deu para a gente uma razão para viver. E Ele guia a nossa vida. Agora, tem uma outra coisa importante nessa questão do guiar, que eu acho que você precisa saber. Porque não é só guiar, não é só pegar uma pessoa pela mão. Né? Geralmente, a gente faz isso com os que estão cegos. O cego a gente pega pela mão, né? Mas depois que ele é curado da cegueira, a gente não precisa mais segurá-lo pela mão, ele ganha autonomia. E Jesus faz isso, Jesus cura os cegos. Né? Curou você da sua cegueira. Quantas pessoas diziam, pastor, eu não entendia, não sabia, eu li a Bíblia, nem compreendia nada, hoje eu vejo, eu entendo, eu sei. Por quê? Porque você foi curado dessa cegueira espiritual e agora você vê coisas que você não via. Então tem algumas coisas que já são desnecessárias. Então você toma pela mão e guia um cego. Mas uma pessoa que vê, ela pode olhar um mapa, não é assim? Você quer chegar num lugar, você põe teu GPS lá, você tem um mapa e você procura. A Bíblia é o nosso GPS, é o nosso mapa. Aqui Deus nos guia. É muito importante você entender isso. Porque quando a gente fala, o Senhor te guiará, pode passar pela sua mente que esse guiar de Deus é só uma coisa, uma experiência mística, né? As coisas estão, você está sendo empurrado para uma situação, para uma direção, você está sendo levado pelo vento e tal. E até muita gente gostaria que fosse assim. Mas não é assim. Até pode ser, em alguns casos, assim. Mas isso não é a praxe. Deus nos deu um guia. Está aqui, ó, a sua palavra. Ele nos guia pela palavra, porque aqui é o mapa. O mapa está aqui. Né? Se você lê essa palavra, não foi o que ele disse para Josué? Medita nessa palavra de dia e de noite, naquilo que ensinou Moisés. Não te desfie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Porque se você se desviar para a direita ou para a esquerda da palavra, você sai da rota guiada, você sai da rota do GPS. Né? Então você precisa da rota. E aí, quando você perde a rota, isso é outra coisa interessante. Né? Se você está com o seu GPS, você perde a rota, o GPS tem que reprogramar a tua rota. E é a mesma coisa aqui. Então não tem como você reprogramar a sua rota, se você está me ouvindo e você em algum momento saiu da rota, não tem como você programar a sua rota sem voltar para cá. Você tem que voltar para cá, para a palavra de Deus, para reprogramar a sua rota. Então lembre-se disso. O guiar de Deus, ele pode ser em algum momento um vento que sopra, assim, uma circunstância que te empurra, alguma coisa que te leva, mas em geral é por aqui que ele nos guia. Ele deixou essa palavra. 1.500 anos escrevendo isso aqui para você. 1.500 anos escrevendo esse mapa. Agora olha para ele, que ele está te guiando por aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia. Que você se lembre, Jeová Naká, o Senhor te guiará. O Senhor está nos guiando de fato. Isso não é mentira, isso é verdade. E através da palavra de Deus nós temos um mapa que nos dá toda a direção nessa viagem. Tá bom? Beijo no coração. Te vejo semana que vem.